Olá, continuo me chamando Armando. De verdade, o reino de Deus está entre nós, na verdade. Que dia, que dias, né? Ontem, reunião da liderança, hoje de manhã, os batismos. Queria reconhecer quantas pessoas nos visitam pela primeira vez. Levanta a mãozinha aí. Oh, Deus abençoe. Bem-vindo, bem-vindo. Recebe um abraço aí, por favor. Um abraço, um abraço, um abraço da família IBC. Que se manifesta aqui nesse auditório aos domingos, 8h30 da manhã, 17h30 à tarde, mas também em grupos de relacionamento. Se você não faz parte de um grupo de relacionamento lá no seu bairro e até nos municípios circunvizinhos, nós temos GRs, grupos de relacionamento. Passa lá no Espaço Conexão ao final e depois você vai poder se engajar num grupo de relacionamento, tá bom? Eu ouvi dizer também que os casais estão preparando aí um jantar dos namorados, né? Parece que vai ter aqui uma festa muito grande. Então passa lá no stand depois para saber como é. Tem uma taxa pequena aí do jantar que está sendo preparado. E amanhã à noite, celebrando a restauração. É, ao meu modo de ver, um consultório psiquiátrico, psicológico, tudo que você pensar que é lógico, mas acima de tudo um lugar de restauração. Para criança, CR crianças, CR adolescente, CR casais e para todos os outros tipos de adicções e lutas que nós temos, às vezes falhas de caráter, problemas que você vê carregando por anos, vem carregando por anos, e o CR é a resposta. Tanto que nós estamos no sistema prisional e nós vamos para uma outra formatura de um outro grupo e também no IPF. Essa semana, o Dr. Mauro Albuquerque, que é o nosso secretário da área prisional, nos convidou para a gente poder diplomar as mulheres que lá do IPF passaram pelo processo do CR, celebrando a restauração, e o próprio Tribunal de Justiça, como foi dito aqui, do nosso estado, tem reconhecido que essa ferramenta, ela de fato funciona para a glória de Deus. Então a Igreja Batista Central está aí nos presídios. E dentre esses que foram batizados, um deles foi um que cumpriu pena aqui, nas varas de penas alternativas, né? Que o Bezerra e o pessoal do CR comanda. E ele então, depois de passar o seu tempo, entregou a vida a Jesus e foi batizado hoje de manhã. E nós louvamos a Deus, porque há lugar na casa. E esse mês de junho é o mês que normalmente, ao longo dos anos, nós fizemos o nosso encontro para pastores e líderes. Só que esse ano, ao invés de um encontro, nós trazíamos pastores, né? E iríamos trazer pastores para cá, para a gente abrir a casa e mostrar tudo que Deus tem feito aqui. A gente decidiu convidar alguns homens e mulheres de Deus para ministrar ao nosso coração. São pessoas amadas, amigas, que passaram aqui pela IBC, no início dos seus ministérios e foram abençoados. A IBC não abre franquia, não abre igreja no quintal dos outros, a IBC não está interessada nisso. Nós investimos na vida de pastores e líderes, Brasil afora, para que eles sejam motivados junto com a gente, com aquilo que Deus está fazendo aqui, a fim de que eles possam multiplicar o ministério. E um desses casos, aliás, esse mês nós teremos pastor Neto, foi aqui já anunciado. O Paulo César do Logos vai estar com a gente também, que esteve num desses momentos. Mas hoje nós temos o prazer de ter aqui o pastor Tércio. Queria convidar você para vir aqui. E junto com ele, o Tércio lá de Monte Serra é um amado de Jesus, é um gaúcho que veio lá da terra do frio. Sexta-feira ele passou um sufoco na minha mão, porque acordou de manhã, já correndo, já nadando, depois canoa, depois não sei o quê, depois beach tênis. Aí eu disse, rapaz, morreu o homem. E até arrumaram um ventilador para ele aqui, ó. Eu não tinha esse negócio aqui não, viu? Isso aí é só pessoal lá do Rio Grande do Sul. E muito feliz de ter o Tércio aqui, vai ministrar o nosso coração. Ele falou com a gente ontem também, contando um pouco da história de como essa igreja abençoou a vida, não só dele como pastor, mas da Igreja Batista em Monte Serra, como tem feito com muitas outras igrejas, assim como igrejas e homens de Deus nos abençoaram ao longo dos anos e do ministério. E eu quero um dia
poder homenagear, inclusive, estes. E nós temos a esposa Martinha, por favor, fique em pé, vamos aplaudir. E cadê o pessoal da produção? Corre? Cadê vocês? Sumiu. Fugiu. Isso! Uma lembrancinha da Fundação Batista Central para Martinha. Pode levar para ela lá. Isso! Então eu queria orar e entregar a palavra aqui para o Tércio nos abençoar. Senhor, obrigado por esse momento precioso. É inevitável, Senhor, que a gente saiba e sinta a Tua presença aqui no nosso meio. Te agradecemos pelas vidas entregues, te agradecemos por esta igreja amada. E agora pedimos a Tua bênção para a vida de Tércio, Martinha, suas filhas, seu ministério, que o Senhor fale através dele ao nosso coração. Muito obrigado pela vida dele, pelo apoio, o suporte que ele tem sido para nós também. Te agradecemos, Senhor, mais uma vez e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite. Eu sou o Tércio, casado com a Martinha há 25 anos. Temos duas filhas preciosas, amadas, a Laila, a Radassa, e servimos a Deus numa comunidade que amamos profundamente, Igreja Batista Monte Serra, lá em Porto Alegre. Então, quando você passar por Porto Alegre, geralmente você não para em Porto Alegre, você vai mesmo para Gramado, né? Mas Porto Alegre está ficando bonito, uma orla nova que fizeram lá, fantástico, restaurantes na beira. O pessoal está querendo se inspirar em Buenos Aires, né? E está ficando muito legal lá. Então vale ficar 2, 3 dias e passar lá na nossa igreja, vai ser bênção. É uma alegria estar aqui, eu quero louvar ao Senhor porque estamos podendo ser muito abençoados nesse final de semana. Hoje pela manhã foi algo extraordinário, ontem com aquela equipe de líderes do GR e tudo que nós estamos vendo, ouvindo, percebendo, recebendo, gera tanto temor no nosso coração. É o sentimento da glória de Deus, não só entre vocês, mas em vocês. Alegria do nosso coração, hoje de manhã nós temos uma família gaúcha que recentemente tiveram um encontro com Cristo lá em Porto Alegre, e eles numa transição para essa cidade, nos perguntaram: Tércio, Martinha, eu acho que é o ventilador que está aqui, ó. Eu vou suar, não tem problema não, pode desligar o bichinho aí que eu fico de boa. Maravilha, obrigado, Cis. E recentemente se converteram a Cristo, tiveram suas vidas impactadas, transformadas, e quando perguntaram para mim como poderiam e onde congregar aqui, foi tão especial poder dizer: vão para a IBC de Fortaleza, é uma igreja séria, uma liderança que ama Jesus, comprometida com Deus. E para a glória de Deus, eles vieram para o meio de vocês, estão no meio de vocês, e eu não esperava isso, mas hoje, celebrando o batismo, quando chegamos aqui, encontramos o pai e o filho que se converteram aqui para serem batizados. Então, quero louvar a Deus, porque tudo isso é o reino de Deus se conectando. É lindo. É lindo mesmo. Wenderson, fica em pé aí, Wenderson, por favor. Esse é a ovelhinha que chegou aqui, ó. Esse é o Wenderson. Obrigado pelo amor, pelo carinho de vocês por eles, né? Ele e o filho também, o Wenderson filho, o Wenderson Júnior, né? Queridos, eu também quero, antes de ir para a palavra, eu gostaria de todo o meu coração, de agradecer a Deus por essa igreja. De fato, nós estamos pastoreando a Igreja Batista Monte Serra há 22 anos. No 5º ano daquele ministério, nós tivemos contato, ou melhor dizendo,
há 3 anos que estávamos naquela igreja, nós tivemos contato com Armando Bispo e Elô, e isso foi um contato lá em Londrina, não tinha nada a ver com Fortaleza, e fomos convidados para vir aqui, viemos ao EPL, e nós somos um desses muitos pastores e igrejas que têm sido abençoadas pela IBC ao redor do Brasil. O que Deus tem feito lá em Porto Alegre é uma obra divina, nós não atribuímos a homens, nós não temos a mínima dúvida que é obra de Deus, que é favor de Deus, que é milagre de Deus, mas o reino de Deus é isso, é uma rede de relacionamentos, de homens e mulheres que amam a Jesus e que amam a igreja de Jesus e que amam ser instrumentos de salvação numa cidade, numa nação, e essa é a missão dessa igreja, essa tem sido a nossa missão. Então ontem à tarde eu pude falar numa intimidade com os líderes um pouco daquilo que nós temos vivido na nossa vida, né, Marta? Eu e você, na nossa família, o que esse ministério, o que a vida do Armando, Elô, o que a vida do Zé Edson, da Edna, não é, do Alcimou, da Ana e tantos outros nos abençoaram ao longo desses 18 a 20 anos que estamos aqui. Só para entender, nós chegamos ao contato com a IBC, eu tinha 31 anos, hoje eu estou com 51. Então 20 anos atrás. Aqui tem uma foto da nossa família quando a gente teve o primeiro contato com vocês. Olha só, vai aparecer aqui, é a foto, a primeira, antes dessa, pode ser? Uma foto estranha, bem estranha, porque eu estou bem esquisito nessa foto. As meninas bem novinhas, a Martinha como sempre linda, mas olha só, essa aí, olha aí, que coisa, Deus é muito gracioso, né? Martinha, a Laila é a que está no meu braço, a Radassa que está no braço da Martinha. Foi nesse período, Amanda e Elô, que nós conhecemos vocês, foi nessa fase. Foi nessa fase que nós tivemos contato com essa igreja. Pode ir passando fotos aí, são fotos de memórias nossas aqui. Olha aí, ó, aqui em Fortaleza. Conhece esse fuquinho aí? Olha que lindo. Pode passar. Isso tudo foi em Fortaleza. Aqui não, aqui é uma foto recente. São nossas filhas atualmente aqui em Fortaleza. Por 10 anos nós frequentamos essa igreja anualmente no EPL. Só para você entender o quanto Deus abençoa a nossa vida. E como Deus é bom, que tem transformado a nossa vida por dentro e por fora, né? Glória a Deus. Aleluia. Vamos meditar hoje sobre a glória de Deus e o ministério. Êxodo capítulo 40. Nesse ano memorial que vocês estão vivendo, essa expectativa, não só doce expectativa, eu diria que profunda expectativa da glória da segunda casa ser maior do que da primeira. Deus colocou no meu coração então essa palavra que está lá em Êxodo capítulo 40. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá. Celebrar 40 anos de ministério é uma dádiva de Deus, né, pastor Armando e Elô, nessa igreja 40 anos. 70 anos de vida do Armando, 45 de casamento deles dois. Isso é uma inspiração para essa igreja, isso é uma inspiração para a nossa vida pessoalmente falando. E o olhar nosso nessa noite é a pergunta de como nós podemos viver essa nova camada, pessoalmente falando da nossa história com Deus, mas também da história dessa igreja com Deus, do ministério desta igreja. Então eu queria olhar para Êxodo 40 e eu queria ler essa passagem bíblica e falar sobre isso, meditar sobre isso, a glória de Deus e o ministério. Disse o Senhor a Moisés: arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês. Coloque nele a arca da aliança e proteja com o véu. Eu vou ler de novo só esse versículo, porque durante a mensagem nós vamos navegar em todo o capítulo, mas eu quero ler só esse versículo. Disse o Senhor a Moisés: arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês.
coloque nele a arca da aliança e proteja com o véu. Amado Espírito Santo, a nossa gratidão é imensa pelo que o Senhor tem feito ao longo da história desta igreja, na igreja e por meio da igreja, nessa cidade, muito além dessa cidade, alcançando não só o Nordeste do Brasil, não só pastores dessa região, mas podendo, Deus, transcender ao Nordeste e abençoar o Brasil. E certamente além do Brasil, os frutos, ó Deus, que foram e que serão colhidos, não serão nem por eles, será pelo Senhor. Mas nós bendizemos pelas sementes do Senhor, que têm sido lançadas neste lugar para a glória do Teu nome. Pai, aquilo que vimos e ouvimos até aqui, nesta igreja, da história desta igreja, esse ano memorial que traz à nossa mente lembranças, memórias da Tua presença e do Teu poder, transformando vidas, destinos, rumos e criando raízes, Pai, no coração de pessoas, raízes em Ti, que fizeram com que, Deus, não apenas eles fossem abençoados, mas abençoadores nessa cidade. Nós damos ao Senhor honra, louvor e glória. Assim foi, e nós cremos pela fé que assim será nesta nova camada desta igreja. Nós pedimos, Pai, que a glória do Senhor possa encher o coração desse rebanho que hoje está aqui, e que, ó Deus, será instrumento para a salvação de pessoas nessa cidade, como já estão sendo, como celebramos hoje, Pai, 78 batismos. A Ti toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Nós exaltamos o Teu nome e nós pedimos que o Senhor continue fazendo milagres extraordinários para a honra e glória do Teu nome. É a nossa oração. Amém. Amém. Há mais ou menos 8 anos, nós como família viemos a Fortaleza para um treinamento. Não era na IBC, era um treinamento de uma missão americana. Eu liguei para o Armando, lembra que era bem fora de Porto Alegre, ou daqui de Fortaleza. E nós fomos e compramos no último dia um tabernáculo, um mini tabernáculo. Era uma expressão mesmo bem fidedigna daquilo que é o tabernáculo na Bíblia. Levei para casa de presente para as meninas. E nós então, num dos dias da família, começamos a montar aquele tabernáculo com as nossas filhas. Imagina, bem dia de pastor, hein? Que coisa, hein? Ao invés de descansar, fomos montar o tabernáculo. Gente, foi muito gostoso aquele dia. E nós começamos a montar o tabernáculo. Tem uma foto aqui exatamente da miniatura desse tabernáculo. Nós começamos a montar de fora para dentro. Fomos montando, colocando as barrinhas direitinho, e fomos passando as cordinhas bem minuciosamente, eu, Martinha, Laila e Radassa. E esse momento foi um momento muito interessante, porque quando nós terminamos de montar e fomos montando de fora para dentro, a última coisa que nós colocamos foi a arca do encontro, a arca. E então cobrimos com um material que é exatamente aquele que a Bíblia descreve. E nós começamos a imaginar aquilo que a Bíblia expressa, e que expressa nesse texto de Êxodo 40, e a partir daí, a glória do Senhor se manifestando no meio do seu povo. Nós oramos com as meninas, celebramos aquilo, foi muito gostoso. Nós sabemos que Deus tabernaculou primeiro naquele tabernáculo físico, aquela tenda construída cuidadosamente por Moisés. Você vai ver a instrução de Deus do capítulo 25 a 39 de Êxodo. E a Bíblia diz que Moisés fez tudo conforme o Senhor havia ordenado. Mas tanto o tabernáculo quanto os seus instrumentos
bem como os sacerdotes, eram apenas imagens que apontavam, eram sombras que apontavam para uma realidade espiritual que se manifestaria em Cristo Jesus. Jesus veio, Ele tabernaculou entre nós e depois Ele fez de nós o seu próprio tabernáculo, né? Definitivamente vindo habitar em você e habitar em mim. Então fala comigo, eu sou a casa de Deus. Eu sou o tabernáculo onde Deus escolheu habitar. João escreve sobre isso dizendo: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Depois em Atos capítulo 2 temos o Espírito vindo habitar. Essa é a maneira que Deus escolhe habitar em nós, pelo seu Espírito. Ele vem e tabernacula em todos aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, todos aqueles que confessam ao Senhor. Atos 2, então, há uma inauguração dessa igreja da qual nós fazemos parte. Deus começa um movimento de avivamento de Jerusalém aos confins, e isso chega até você e até mim. Nós estamos debaixo desse movimento até hoje. E é lindo porque esse movimento espiritual, ele só se multiplica e se multiplica. Foi o que a gente viu hoje, né? E multiplicação é um milagre, o homem não produz, é Deus quem faz isso. Isso é obra divina. Nós estivemos recentemente na Indonésia e fomos ter um tempo de lua de mel, mas nos primeiros 2 dias nós queríamos conhecer o movimento da igreja lá na Indonésia. Nos encontramos com um pastor de uma igreja de 35 mil membros, uma igreja que não para de crescer entre os muçulmanos. Um país basicamente islâmico, crescendo, crescendo, crescendo. Mas 2 meses antes de embarcarmos para a Indonésia, eu tinha passado uma manhã numa capacitação de pastores, onde eu ouvi um pastor lá da Indonésia compartilhando um movimento de multiplicação de discípulos de Jesus, que hoje começou por meio de 4 homens que reuniram outros islâmicos, outros homens ali, e começaram a falar para eles sobre as bênçãos de Deus para a vida deles. E ali começa um movimento, uma igreja de Jesus, que hoje lá na Indonésia, entre os islâmicos, há mais de 600 mil discípulos de Jesus, só a partir desse movimento. Uma multiplicação extraordinária. O homem não pode fazer isso. Isso é algo do Espírito, poderoso, irresistível. Agora, amados, a presença de Deus permanente em nós e a forma como nos relacionamos com Ele, diariamente, não apenas no domingo, mas dia a dia, determina muito do que podemos conhecer dEle, experimentar dEle, vivenciar do seu poder e da sua glória na nossa vida pessoal, na nossa família e no nosso ministério, no nosso trabalho. Mas todos nós aqui sabemos e temos que admitir que, embora Ele viva em nós, habite em nós, tenha nos escolhido para sermos o seu templo, a sua habitação, nem sempre, olhe só, nem sempre nos percebemos cheios dessa glória de Deus. Não é verdade? Nem sempre. Nem sempre nos percebemos refletindo essa glória, essa imagem de Deus por onde vamos, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, no nosso esporte. Nem sempre notamos que essa glória, ela está refletindo esse caráter de Jesus. Por outro lado, quantas vezes percebemos que nosso andar com Ele, nossa comunhão com Ele, nossa obediência a Ele, nos proporciona uma experiência profunda da manifestação da glória de Deus. E isso é extraordinário. É a glória de Deus em nós e a glória de Deus entre nós. E a glória de Deus por meio de nós. Fala comigo, a glória de Deus em nós, a glória de Deus entre nós
e a glória de Deus por meio de nós. Lá no Rio Grande do Sul tem sido uma experiência tão linda que nós temos vivendo. Temos visto experiências profundas da manifestação da glória de Deus em momentos, em situações e na vida e em histórias de mulheres, de homens, de crianças. Hoje foi muito profundo para nós vivenciar com vocês tudo isso. Ontem à tarde nós sentados na mesa, embaixo daquela árvore, daquele cajueiro, e vendo a comunhão dos irmãos uns com os outros, e nós estando em comunhão uns com os outros, a emoção foi tão profunda para mim e para Martinha. E nós dizíamos: Senhor, nós queremos ver, experimentar da Tua glória entre nós. Existem algumas fotos aqui de um dos momentos tão lindos que nós vivemos como homens, que foi uma vigília que fizemos, levamos os homens para um dos sítios, quer dizer, um sítio da nossa igreja, e aquela madrugada na presença de Deus, fizemos a maior fogueira possível que nós tínhamos lá para fazer. Um irmão amado e querido produziu, olha aí, e foi uma coisa extraordinária. Nós tivemos mais de 200 homens nessa noite, e Deus se manifestou, testemunhos, conversões, choro, quebrantamento, confissões de pecados. Nossos jovens e adolescentes têm escolhido fazer vigílias, né? Entre eles tem algumas fotos aqui dos nossos adolescentes e jovens, e a gente vendo e percebendo, aqui são os homens ainda, a gente vendo e percebendo a glória de Deus, a glória do Senhor entre os nossos adolescentes, jovens, um quebrantamento tão extraordinário. Há encontros que temos, e você sabe disso, seja na mesa da sua casa, seja ao redor de uma mesa num café com um amigo, com uma amiga, seja numa lagoa, ou seja no mar, seja numa quadra de beach tênis, né? A propósito, estou com a lombar doendo porque foi uma pegada jogar com o Armando. Seja no encontro do GR, seja, querido, dentro do ambiente de microgrupo, de discipulado, seja numa reunião administrativa, quando nós nos reunimos em torno do nome de Jesus e nós clamamos a sua manifestação, não apenas o ato de saber que Ele está lá, mas dizer: Senhor, vem e se manifesta entre nós. Quantos de nós temos inúmeras experiências que nós podemos compartilhar? Certamente que você tem memórias. Hoje será uma daquelas, né, Martinha, que vai ficar na nossa jornada. Fala para o teu irmão assim: Deus tem prazer em encher você com a glória dEle. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Deus tem prazer de encher você com a glória dEle. E esse é o desejo do nosso coração, amém? Esse é o desejo do seu coração. Assim sendo, a pergunta é: como viver uma vida, um ministério, uma família cheio da glória de Deus? Vamos então para o texto de Êxodo 40. Em primeiro lugar, olhe como tudo começa. Aqui é o primeiro momento em que o tabernáculo está sendo levantado no meio do povo de Deus. A primeira vez. Eu quero que você observe esse processo, porque esse é o processo que eu creio que Deus se manifesta com a sua glória quando nós vivemos. Em primeiro lugar, a presença de Deus define a glória de Deus. A presença de Deus define a glória de Deus. O Senhor fala a Moisés: Moisés, arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do mês, coloque nele a arca da aliança e proteja com o véu. Observe que a ordem é colocar primeiro a arca, e a arca simboliza a presença de Deus. A presença de Deus define a glória de Deus, e o princípio aqui por trás é que tudo começa pela presença de Deus. O oposto exatamente do que lá em casa nós montamos o tabernáculo. Nós montamos de fora para dentro. Quando você estuda esse texto, você percebe que tudo começa pela arca, tudo começa por Deus, tudo começa por Ele. E isso aqui tem um simbolismo profundo. Qual é? Tudo começa por Deus, porque nós não podemos viver a nossa vida
sem Ele. A pergunta então é: por que precisamos começar pela presença de Deus? E aí nós precisamos lembrar o que tinha dentro da arca. A arca simbolizava a presença de Deus, mas na arca tinham 3 coisas. Na arca tinha as tábuas da lei, fala comigo, as tábuas da lei. A arca tinha o maná, fala o maná. E na arca tinha a vara de Arão. Então preste bem atenção. Tudo começa pela presença de Deus. Por quê? Porque a presença de Deus vai nos entregar aquilo que nós precisamos para viver. As tábuas da lei representam instrução. O maná representa milagre, provisão de Deus. Não vai faltar provisão. E a vara de Arão representa o quê? Milagre. Você precisa de instrução para viver? Você precisa de provisão para a sua vida? Você precisa de milagres na sua vida? Tudo começa pela presença de Deus, por quê? Porque Deus tem para mim, Deus tem para você instruções, provisão e milagre. Toda vez que você vê a glória de Deus, você vai ver uma dessas 3 coisas, ou a instrução de Deus, ou o milagre de Deus, ou a provisão de Deus. Você está de frente com a glória de Deus. Isso é o que significa Deus estar no centro da nossa vida e do nosso ministério. Fala para o seu irmão, nunca vai faltar instrução para você. Nunca vai faltar milagre para você. Nunca vai faltar para você, fala para ele, provisão divina. Se você coloca ele em primeiro lugar. Nesse momento memorial da IBC, 40 anos de ministério, do Armando e esses homens de Deus que estão por aqui, deixa eu falar uma coisa, muito profunda para o meu coração, que passei aqui com a Martinha os últimos 20 anos. Nós olhamos para essa igreja como uma igreja que decidiu escolher colocar Deus como centro. A razão por que nós nos conectamos com a IBC é porque nós entendemos e vimos na vida dos pastores de vocês e na vida desta igreja que a centralidade de todas as coisas aqui tem nome, é Jesus. É sobre Ele, nunca foi sobre o homem, nunca foi sobre a estrutura, nunca foi sobre ser bonito. Foi sempre sobre levantar o nome de Jesus e colocar Ele no centro desta igreja. Então nós podemos testemunhar que nunca faltou ao longo da história dessa igreja instrução da palavra. Nunca faltou revelação da palavra. Nunca faltou nesta igreja provisão financeira. E nunca faltou nesta igreja milagres. O que a gente tem ouvido e visto é isso ao longo da história desta igreja. Sabe por quê? Porque toda vez que um líder, que um homem de família, que um pai, que uma mãe, que um empresário, que um empregado, toda vez que um pastor, que uma igreja escolhe começar por Deus, há uma garantia de que não vai faltar para a sua vida nada disso. Se você está aqui hoje em confusão, deixa eu te dizer, se você precisa de instrução, não sabe, decisão para tomar, coloca Ele no centro. É dele que virá o que você precisa. A sabedoria, a instrução. Se você está passando por necessidades financeiras, coloca Ele no centro, a provisão vem dele. Se você está aqui diante de uma necessidade de um milagre, coloca Ele no centro, porque milagre só Ele pode fazer. Então observe, fala comigo, tudo começa pela arca, pela presença de Deus em mim. Você e eu somos o tabernáculo, amém? Então a presença de Deus define a glória de Deus. Mas você vai para o texto e há algo incrível. Logo depois que ele recebe a ordem de colocar a arca, Deus começa a instruí-lo a organizar todas as coisas. E aqui vem o segundo princípio para a glória de Deus se manifestar na vida pessoal, no ministério,
na nossa igreja, como comunidade de fé e amor, a organização reflete a glória de Deus. É incrível os detalhes das ordens de Deus na organização do tabernáculo. Cada coisa e pessoa deveria estar no seu devido lugar para cumprir a sua função. Então olha o texto. Traga a mesa e arrume sobre ela tudo o que lhe pertence. Depois traga o candelabro e coloque as suas lâmpadas. Põe o altar de ouro para o incenso. Versículo 4 a 8. Diante da arca da aliança e coloque a cortina à entrada do tabernáculo. Coloque o altar dos holocaustos em frente da entrada do tabernáculo, da tenda do encontro. Põe a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha de água. Arme ao seu redor o pátio e coloque a cortina na entrada do pátio. Uma das coisas que chamou muito a nossa atenção na IBC há 20 anos foi exatamente o que eu falei, a presença de Deus no centro desta igreja, da liderança dessa igreja. Mas eu preciso dizer que uma das coisas mais especiais que nós aprendemos com a IBC foi quando nós começamos a ver essa comunidade de fé cheia de voluntários, servindo ao Senhor através dos seus dons espirituais. Aquilo que a gente ouvia, porque tinha lido sobre rede ministerial, tinha sabido que aqui na IBC tinha sido um dos lugares, ou o lugar do Brasil, que tinha desenvolvido isso para o Brasil. E nós viemos aqui aprender, conhecer e ver com os nossos próprios olhos. Não foi nada diferente do que nós vimos hoje, depois de 20 anos. A maneira como Deus tem levantado uma comunidade que é, preste atenção, um organismo. Amém? A igreja é um organismo, mas um organismo organizado. A propósito, isso é profundo, isso é muito importante. E Deus tem nos ensinado isso lá na IBMS, sobre organização, porque nós também somos muito orgânicos. E esse é o nosso natural. Eu vou te dar um beijo bem legal no final. Você é demais. Obrigado. Está vendo? É disso que a gente está falando. Na hora certa, no lugar certo, com a motivação certa. E tudo isso para a glória de Deus. Tudo isso para a glória de Deus. A igreja, enquanto organismo, como todo organismo humano, ele precisa ser o quê? Organizado, amém? E preste atenção, a glória de um organismo humano, quando você olha e diz assim, como pode? Eu confesso, eu estou voltando em Cristo para Porto Alegre. Encontrar Amandão com 70 anos e Elô com quase isso, e eles estão mais inteiros que eu e Martinha, a gente diz, tem uma glória de Deus nesse negócio aí. É fato, eu não aguentei o ritmo do Armando. Gente, olha aqui para mim, deixa eu te dizer. É muito importante você entender. A glória de Deus flui de uma organização perfeita do nosso organismo. Então nós revelamos o melhor do nosso organismo pelo seu organizado funcionamento. Faz sentido isso para você? Eu creio que a glória de Deus, a glória do Senhor, entre uma comunidade de fé, igreja, flui dessa organização onde cada pessoa e cada coisa está no seu devido lugar para revelar a glória de Deus. Quando você lê Números capítulo 1 e Números capítulo 3, vai falar exatamente da função dos sacerdotes, da tribo de Levi, que são consagrados ao sacerdócio. Leia lá, Números capítulo 1, Números capítulo 3, claramente descrevendo a função com a qual eles precisavam dedicar-se. Eles seriam aqueles que guardariam a arca, as tábuas da lei, e eles estariam servindo ao Senhor no tabernáculo. Assim é o reino de Deus. Esse reino que está entre nós. Somos esse reino de sacerdotes, com funções, com responsabilidades diferentes, com papéis diferentes, mas todos com o mesmo valor diante de Deus. Amém, gente? Amém. Quando você chega já lá na rua, tem gente lá, né, servindo. Quando você entra aqui, gente já alegre, te dando um abraço, um sorriso, e você começa a ver o movimento
você diz: Senhor, isso aqui revela a tua glória. As coisas no lugar funcionando, é a galera lá da imagem jogando as coisas no tempo certo. Você diz: isso aqui é o quê? Isso aqui não é o ser humano, é a unção do Espírito sobre a vida de cada um de nós, servindo não aqui no culto apenas domingo, mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, para revelar a glória de Deus nessa cidade. Eu creio que a glória da casa nova, ou da nova casa, é Deus organizando ainda mais esta igreja, para que vocês possam cumprir a missão que Deus tem de Fortaleza aos confins. Tem gente ainda sentada nessa comunidade que Deus vai colocar no lugar certo, conectada a esse corpo, para que possa então fluir essa glória de Deus. Nós fomos nos organizando lá. Na verdade, nós estamos vivendo ainda essa grande batalha como igreja, mas é lindo ver o que Deus fez. Há 9 anos nós trouxemos um time de gestão para a igreja, membros da igreja, discípulos de Jesus, líderes de GR, são homens com mais de 65 anos para nos apoiar na área de gestão. Como isso foi nos ajudando a organizar tanta coisa. E como nós temos, enquanto pastores, procurado nos organizar, mudando de cadeiras pelos dons espirituais, pelo perfil, pela nossa experiência, e Deus podendo então fazer com que essa glória dele se revele no meio de nós, organizando visão, organizando agenda, organizando ministério, organizando pastoreio, organizando grupos discipulados. Por quê? Porque nós cremos que o nosso objetivo é nos tornarmos mais organizados e produtivos no reino de Deus. Viver o seu chamado no reino, seu lugar no reino, com as motivações certas, revela a glória de Deus entre nós, e a igreja é edificada. Efésios 4 diz isso, Dele todo o corpo ajustado, partindo dele, cabeça, Cristo, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Olha só, todas as juntas organizadas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Fala para o seu irmão aí, desse jeito mesmo, com fé: meu irmão, Deus quer te colocar no lugar certo nessa comunidade de fé. Fala para o teu irmão aí, Deus tem um lugar certo para você nessa comunidade de fé, E isso vai abençoar e refletir mais a glória de Deus. Então, a presença de Deus define a glória de Deus. A organização reflete a glória de Deus. Em terceiro lugar, a consagração atrai a glória de Deus. Capítulo 40, versículo 9 a 15. Olha só: unja com o óleo da unção o tabernáculo e tudo o que nele há. Consagre-o e com ele tudo o que lhe pertence, e ele será sagrado. Depois unja o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios. Consagre o altar e ele será santíssimo. Unja também a bacia com a sua base e consagre-a. Traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. Vista depois Arão com as vestes sagradas, unja-o e consagre-o para que me sirva como sacerdote. Traga os filhos dele, vista-os com túnicas, unja-os como você ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. A unção deles será para um sacerdócio perpétuo, geração após geração. O texto fala de consagração dos utensílios, o texto fala de consagração dos ministros e de consagração da família. Quando falamos de consagração, estamos falando de uma glória que vai nos encher por meio do Espírito Santo e que nunca mais vai nos deixar, e que poderosamente atrai o mundo. É muito profundo. Foi o que a gente viu hoje de manhã aqui. Pessoas foram atraídas por verem a glória de Deus no testemunho na vida de pessoas. O ministério cheio da glória de Deus passa pela consagração da vida primeira dos líderes da igreja, dos ministros, dos ministérios, passa pelos bens, passa pelos utensílios, passa pelos recursos, passa pela família e impacta e atrai o mundo.
Consagração é essa entrega exclusiva a alguém ou a alguma coisa. É a dedicação, separado exclusivamente para Deus. E a pergunta é: você tem separado a sua própria vida exclusivamente para Deus? Será que você tem tido distrações na sua vida que lhe impedem de uma vida consagrada a Ele? Seu ministério, líder, tem se mantido puro das influências das ideologias desse mundo? No final do ano passado, recebi um post de uma igreja em São Paulo que estava convidando pelo Instagram os jovens para o seu encontro de final do ano, e eles já estavam fazendo no convite o uso da linguagem neutra. Nós estamos vivendo um tempo em que teremos que decidir se nos consagraremos, separando a nossa vida, nossa família, ministério, exclusivamente para Deus, ou se vamos negociar os nossos valores, a fim de que a nossa vida e ministério se encaixe e seja aceito pelos homens. A manifestação da glória de Deus, ela é precedida de um alto compromisso com a consagração. Confissão de pecados. A decisão é a quem vamos agradar, se a Deus ou a homens. Creia, a consagração da vida, da família, do ministério, dos bens, dos líderes, da igreja, atrai a glória de Deus. Em quarto e último lugar, repete comigo: a presença de Deus define a glória de Deus. A organização reflete a glória de Deus. A consagração atrai a glória de Deus. E por fim, a obediência manifesta a glória de Deus. Agora vamos para o texto, versículo 16 a 30. O texto diz assim: Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. Assim o tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Moisés armou o tabernáculo, colocou as bases em seus lugares, armou as molduras, colocou as vigas, levantou as colunas, depois estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura sobre ela, como o Senhor tinha ordenado. Colocou também as tábuas da aliança na arca, fixou nelas as varas e pôs sobre ela a tampa. Em seguida trouxe a arca para dentro do tabernáculo e pendurou o véu protetor, cobrindo a arca da aliança, como o Senhor tinha ordenado. Moisés colocou a mesa na tenda do encontro, no lado norte do tabernáculo, do lado de fora do véu, e sobre ela colocou os pães da presença diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Pôs o candelabro na tenda do encontro, em frente da mesa, no lado sul do tabernáculo, e colocou as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Moisés também pôs o altar de ouro na tenda do encontro, diante do véu, e nele queimou o incenso aromático, como o Senhor tinha ordenado. Pôs também a cortina à entrada do tabernáculo, montou o altar de holocaustos à entrada do tabernáculo, a tenda do encontro, e sobre ele ofereceu holocaustos de oferta de cereal, como o Senhor tinha ordenado. Colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encheu-a de água. Moisés, Arão e os filhos desses usavam-na para lavar as mãos e os pés. Sempre que entravam na tenda do encontro e se aproximavam do altar, eles se lavavam, como o Senhor tinha ordenado. Você percebeu quantas vezes? Fala comigo. Como o Senhor tinha ordenado. Finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim Moisés terminou a obra. Observe, de dentro para fora. O texto reforça duas coisas. Primeiro, não importa apenas obedecer. O como importa na obediência. Eu posso servir, mas não para a glória de Deus. Eu posso louvar, mas não ter Jesus no centro do meu louvor. Eu posso ser generoso, mas na minha generosidade esperar reconhecimento. Eu posso evangelizar com motivações distorcidas. Dessa forma eu obedeço às instruções dadas por Deus, mas eu tropeço
na essência, no coração. Por vezes cremos que Deus tirará a água novamente da rocha, mas ao invés de falar com ela, nós batemos novamente nela. A obediência que traz a manifestação da glória de Deus para a minha vida, para a sua vida, para uma comunidade de fé, para um ministério, passa não apenas por obedecer a Deus, pelo ato da obediência, mas passa pelo como nós obedecemos. Moisés fez tudo conforme o Senhor tinha ordenado. No ano de 2018, 17, 18 e 19, por 3 anos, nós começamos a procurar um novo espaço para comprar. Se você for a Porto Alegre, de fato nós estamos praticamente conectados ao aeroporto de Porto Alegre. A 7 minutos, se pegar um Uber ali, você chega no nosso prédio. Esse prédio é o prédio da Varig. E nós, para a glória de Deus, fomos para lá há 10 anos, agora dia 6 de abril, 7 de abril foi a inauguração, completamos 10 anos. E para a glória de Deus a igreja cresceu muito e o prédio ficou pequeno. E o prédio tinha mais estrutura, nós tínhamos 1.600 metros, mas o prédio tinha 4.200 metros, tem um pouco mais, quase 5.000 metros. E nós então começamos a procurar um local para comprar e procuramos. Por 3 anos, levantamos 114 lugares, selecionamos 65, ficamos com 3 e depois começamos a negociar com 1. E quando nós estávamos no último mês, 6 meses de negociação, nós entramos na semana onde nós fizemos a proposta oficial para eles, e havia uma diferença de um valor de 1 milhão na proposta que eles tinham nos feito, para que nós fizemos. Nós passamos uma semana de oração e jejum. Eu me lembro que eu dizia isso para Marta: Martinha, esse momento é tão sério, mas tão sério, que tudo que Deus fez até aqui pode cair por terra se nós não discernirmos a vontade de Deus, e se ao discernir nós não obedecermos. A igreja toda orando, intercedendo, e na sexta-feira da semana de oração e jejum, a igreja toda orando também, clamando a Deus. Eu fui para o meu mapa, para o meu tempo com Deus, para a minha meditação, e o Senhor me leva para Daniel capítulo 9. O Senhor viu o meu coração quebrantado na presença de Deus, ali em confissão. E o texto diz isso, que o Senhor envia o anjo Gabriel até Daniel, enquanto ele estava orando, confessando o pecado dele e do povo. E o Senhor vem para dar 3 coisas a ele. O texto diz que veio para instruir, dar percepção e entendimento. E naquela hora o Senhor fala ao meu coração: meu filho, eu estou vendo o teu coração, e eu vou te dar instrução, percepção e entendimento. Eu começo ali a chorar naquele momento na presença do Senhor, dizendo: Deus, então fala ao meu coração, eu preciso de discernimento, de instrução. E eu ouço o meu coração, aquela voz do Senhor falando comigo, diz: espere, 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 3 vezes. Amados, eu imediatamente liguei para o nosso querido que estava conduzindo todo esse processo, nosso gestor lá. Marquei com ele, é um homem preciosíssimo, um homem de Deus, Cláudio Nishio. Ele foi o 3º homem da Gerdau no Brasil, um homem, uma capacidade extraordinária. E eu vou para um café com ele no final da tarde daquela sexta, e eu conto para ele o que Deus falou, e ele diz: pastor, e se eles ligarem dizendo que aceitaram a nossa proposta? Eu disse para ele: olha, eu não sei o porquê Deus falou espere, 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 mas o que cabe a mim e cabe a nós como igreja agora é obedecer a voz do Espírito. E ele disse para mim: pastor, estamos juntos, vamos reunir o time todo e vamos falar para o povo todo. No sábado de manhã eu acordo, eu vou fazer de novo o meu mapa, ter o meu tempo com Deus. Quando então termino, em paz, o Senhor firmando aquela decisão, o telefone toca logo depois.
Quando o telefone toca, era o corretor dizendo: pastor, nós conseguimos, eles aceitaram a proposta. Nós estávamos nos mudando daquele lugar para um lugar, seria um lugar de 30 mil metros quadrados. Mas a estrutura física lá, que já estava, era um prédio de 4 mil metros quadrados. Quando ele fala isso para mim, eu do outro lado do telefone, falo para ele: amado, deixa eu te contar o que aconteceu. E conto para ele. Ele era um corretor, membro da igreja, e disse: pastor, eu não estou entendendo mais nada. O que você vai fazer, pastor Tércio? Eu falei: eu só tenho uma coisa a fazer. O que é, gente? Esperar. Falei para ele isso. Ele disse: pastor, os homens não vão entender 6 meses de negociação. Terça-feira à noite nós marcamos então a nossa reunião. E quando chegamos, eu contei tudo o que Deus havia feito e falado para aqueles homens de negócio. De fato, eles não entenderam nada e nem esperava que entendessem. Mas procurei fechar aquele processo bem, fechamos bem, oramos por ele, abençoamos a vida dele, liberamos para que eles negociassem. Isso era agosto de 2019. A negociação consistia em nós darmos uma entrada. E passaria setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. E em março nós começaríamos a pagar uma prestação mensal por 5 anos, que era um grande projeto de fé. Nós não tínhamos aquele valor todo. Você está entendendo a data? Nós pregamos, eu mudei toda a minha mensagem e preguei uma mensagem sobre espere. E esse termo espere no Antigo Testamento, ele é o mesmo termo usado para aqueles que são tecelões de corda, é a mesma expressão. Quando fala assim: mas os que esperam no Senhor, lá em Isaías 40, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esse termo, os que esperam, é o mesmo termo usado, a mesma palavra para um tecelão de corda. E o que isso tem a ver com o que Deus estava nos ensinando como igreja naquele tempo? O tecelão de corda, ele pega o fio forte e ele amarra no fio forte o quê? Faz esse movimento assim, pega o seu dedo. Imagina que esse é o fio forte. E você tem que fazer o quê? Enrolar os fios fracos no fio forte, certo? Isso é que um tecelão de corda faz. Então você chegava lá naquele tempo, falava: eu quero falar com o Marco. O Marco é o tecelão de corda. A expressão assim: vá lá atrás, ele está esperando. Esperando era fazendo esse movimento. E quando Deus fala: espere, eu vou estudar isso. E eu vou ministrar isso para a igreja. Deus fala: o que eu quero que vocês façam daqui para frente é o quê? Faz assim de novo. Teste. Eu sou o fio forte. E vocês são o quê? Sabe o que é esperar? Você e eu, fios fracos, nos enrolando em Deus, o fio forte, até que Ele dê a ordem de novo. Até que Ele fale de novo. Você não sai. Você não se movimenta. E eu prego sobre isso, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Sabe o que acontece? Em março, dia 15, 17 de março, todo mundo sabe o que aconteceu no mundo, né? Pandemia. Era o primeiro mês da primeira parcela. O time de gestão e a igreja começa a se ligar uns para os outros. E dizer assim: era Deus mesmo. Era Deus mesmo. Claro, porque todo mundo fica desconfiado. Será que era Deus mesmo? Mas Deus estava nos salvando. Deus estava nos livrando. E aí, para você entender o propósito divino, quando você ouve Deus e faz não só o que Deus mandou, mas o quê? Fala como Deus mandou, a glória de Deus se manifesta. Logo depois disso, da pandemia, nós somos procurados, porque começa um grande problema no prédio, pessoas que tinham locado saem, começam a sair, a gente descobre um espaço vazio tremendo.
E para a glória de Deus, nós estamos hoje lá na Varig, não mais com 1.600 metros, mas reformamos o restante. Estamos com 4.100 metros naquele lugar mesmo. Tudo que Deus tinha para nós não estava fora, estava ali. E nós não tínhamos visto. Graça de Deus. Eu quero concluir. Eu quero que você olhe então para o versículo 34. Para fazer mais sentido para você, eu vou ler o 33 e depois o 34. Finalmente Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim, Moisés terminou a obra. Então, a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Quem é o tabernáculo? Levanta a mão. Eu e você, amém? A glória de Deus e a sua manifestação na sua vida, na minha vida e no ministério. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés, preste atenção, não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então aqui nós vamos fechar compreendendo o que está acontecendo aqui. Observe bem, que profundo. O advérbio, então, indica que por todas essas razões, a presença, a organização, a consagração e a obediência, então, a glória, a palavra hebraica aqui é kabod, sabe o que significa? Esplendor, abundância, presta atenção. O esplendor, o brilho, aquilo que é visível, aquilo que você enxerga, e a abundância é tudo, não falta nada, preste atenção, cobre a tenda do encontro e a glória do Senhor enche o tabernáculo. Mas veja, tudo começa pela presença. Por quê? Porque a presença de Deus organiza, a presença de Deus separa para Ele, a presença de Deus gera o espírito de obediência. Mas observe o versículo 35, algo mais especial. Para mim o mais profundo do texto está aqui. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Nós temos então aqui aquilo que hoje o Armando e Elô falaram conosco. A pakad, a manifestação visível de Deus e do seu poder em forma de nuvem. Se torna visível, trata-se da visita de Deus que podia ser para punição ou julgamento, ou para bênção e restauração. E nesse caso era a bênção da presença esplendorosa, da presença abundante de Deus entre eles. E o princípio espiritual aqui qual é? Que quando a glória de Deus, a glória do Senhor, esplendorosa e abundante, enche o tabernáculo, põe a mão no seu coração aí, enche a nossa vida, preste atenção, não tem mais espaço para nós. Você consegue entender isso no texto? Moisés queria entrar lá e não conseguia. Por quê? Porque o tabernáculo estava tomado pela glória do Senhor. E aqui para mim isso é profundo. Por que o kabod é esplendoroso? Está falando de um brilho. Por que é abundante? Está falando de plenitude. Presta atenção. Isso significa que quando Deus enche você e eu da sua glória, não há mais espaço para o homem brilhar. Não há mais espaço para o homem manter na sua vida o que é do homem, apenas o que é do Espírito. É isso. É o que a gente tem falado. Deus preenche tudo, é tudo sobre Ele. Você não escolhe mais. Você não dirige mais sua vida. Você não controla mais a sua história. Tudo agora está sob direção, controle e condução dele.
Nós vamos sentir saudade do mar aqui, viu? Eu quero terminar dizendo para você o seguinte. Eu e Martinha, nesses dias, hoje à tarde, nós fomos para o mar e nós começamos a boiar. E à medida que nós estávamos ali, Deus começa a falar ao nosso coração. A Bíblia diz assim, que a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, do Senhor, assim como as águas enchem o mar. A minha sensação ali, boiando, era que é o mar quem move você. Você está nele. Você é dirigido por ele. Você é conduzido por ele. Você é guiado por ele. É tão profundo, porque nesse processo que a gente vai entendendo, a gente passa a entender quando a palavra diz, nele existimos, nele nos movemos, nele vivemos. Na verdade, nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Eu termino dizendo que essa é a glória da segunda casa. É tudo sobre ele, tudo vem dele e tudo é para ele. Se você termina lendo os textos, versículo 36 e 38, termina dizendo assim, ó, que sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem, mas se a nuvem parava e não se erguia, eles ficavam ali, não prosseguiam. Só partiam no dia que ela se movia. De dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel em todas as suas viagens. Então a gente pode concluir da seguinte maneira, que a glória do Senhor em nós e no nosso ministério vai produzir, vamos terminar dizendo juntos, instrução, provisão, milagre, mas aqui nessa última parte do texto a gente pode falar proteção e direção. Você quer isso para a sua vida? Essa é a glória de Deus que Ele tem para mim e para você. Que Deus nos abençoe.